Hoje é dia 23 de maio de 2026, um sábado frio e chuvoso aqui onde eu estou. E talvez seja este o último vídeo que eu estou gravando sobre a revisão da vida toda. Peço desculpas pela minha cara de desânimo e pela demora em dar a minha opinião sobre o tema 1102 e a ADI 2111. É que eu não sou papagaio de pirata para vir aqui no YouTube todos os dias falar sobre um assunto sem ter nada a acrescentar. Portanto, eu passei os últimos dias estudando, pesquisando e indo mais a fundo sobre o que aconteceu nesse processo tumultuado para vir aqui te dizer. E minha busca foi no sentido de procurar respostas para duas perguntas básicas. O ministro pode pedir o cancelamento do destaque depois que o julgamento virtual se encerrou? Como fica a questão de um ministro que não votou? No caso aqui, o ministro André Mendonça. Um julgamento começa no Supremo Tribunal Federal. Ele acontece no chamado plenário virtual. Os ministros vão depositando seus votos no sistema. A sessão tem data para começar e data para terminar, de 1º a 11 de maio de 2026. No último dia, aparece um pedido de destaque. Traduzindo, o ministro diz, na prática, tira esse processo do julgamento virtual e leva para o plenário físico. Isso, lógico, muda tudo, porque o julgamento que estava caminhando no ambiente virtual deixa de seguir daquele jeito e pode ser recomeçado em sessão presencial. Para muita gente, especialmente aposentados que ainda não tinham esperança na revisão da vida toda, esse pedido de destaque acendeu uma luz no final do túnel. Mas aí vem a virada. No dia 19 de maio de 2026, depois de encerrado o período de julgamento virtual, o ministro que havia pedido destaque retirou o pedido. No caso aqui, era o ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte. Resultado, o julgamento voltou ao ambiente virtual e prevaleceu a rejeição do recurso na ADI 2111. A imprensa, por exemplo, a própria Agência Brasil, registrou que o julgamento virtual ocorreu entre o dia 11 de maio, que o recurso foi rejeitado por 7 votos a 1 e que a retirada do destaque restabeleceu esse resultado. E aí vem a pergunta, isso está certo? Ou o STF deu uma pedalada no procedimento? Vamos com calma, porque esse caso não é simples. E quando o assunto é STF, a pior coisa que a gente pode fazer é escolher uma torcida antes de entender a engrenagem. Primeiro ponto, o que é o plenário virtual? O plenário virtual é um sistema em que os ministros julgam processos sem estarem todos reunidos fisicamente na mesma sessão. Cada ministro registra seu voto dentro de um prazo. É uma ferramenta criada para dar velocidade ao julgamento de milhares de processos. Na teoria, isso ajuda. Na prática, também cria problemas, porque o julgamento constitucional não é só contar votos. Julgamento constitucional também envolve debate, exposição pública, contraditório real, pressão argumentativa, mudança de posição, esclarecimento de dúvidas. E o plenário virtual, por mais eficiente que seja, pode transformar uma discussão complexa em uma série de votação silenciosa. É como decidir o destino de milhares de pessoas por aplicativo. Funciona? Funciona, mas nem sempre convence. Segundo ponto, o que acontece quando há um pedido de destaque? Pelas regras internas do STF, iniciado o julgamento virtual, se um ministro pede destaque, o processo é retirado da sessão virtual. A regra geral é que o julgamento seja reiniciado em sessão presencial, cabendo ao presidente pautar o retorno. A própria resolução 642 do STF, que fala sobre o funcionamento do plenário virtual, explica isso. Havendo destaque, o processo sai do ambiente virtual e o julgamento deve ser reiniciado presencialmente. O mesmo material, a mesma resolução, também afirma que o ministro que pediu destaque pode cancelar o pedido e devolver o processo para a continuidade no ambiente virtual. Então, olhando friamente, a resposta formal é: sim, o STF admite o cancelamento do destaque, mas a questão não termina aí. Aliás, é aí que ela começa, porque uma coisa é
dizer, o ministro pode cancelar o destaque. Outra coisa é perguntar, mas até quando? Com quais efeitos? Pode pedir esse cancelamento depois de encerrada a sessão virtual? E se o ministro ainda não votou? E se as partes já contavam com o julgamento presencial? Este é o ponto sensível. No caso da ADI 2111, o destaque foi pedido dentro da sessão virtual, mas a retirada veio depois do período originalmente marcado para o julgamento, para o fim do julgamento. Para o cidadão comum, isso soa estranho, e com razão, porque de fora parece o seguinte: o julgamento terminou, depois foi suspenso, depois foi dessuspenso, depois voltou a valer. Parece uma porta giratória processual. Entra, sai, volta, continua. O processo vira um elevador institucional. Aperta um botão, muda de andar. E isso causa insegurança. O pedido de destaque faria a ADI 2111 ir para um novo julgamento presencial, o que era visto como uma possibilidade de rediscussão do tema da revisão da vida toda. Com a retirada do destaque, prevaleceu a derrota dos aposentados. E nesse caso, havia uma esperança, já que o ministro Dias Toffoli havia votado para proteger aposentados que entraram com ação entre o dia 16 de dezembro de 2019 e 5 de abril de 2024, para proteger aposentados que entraram com ação entre os dias 16 de dezembro de 2019 e 5 de abril de 2024, período ligado à aprovação da tese no STJ e posterior derrubada no STF. Aqui está a tensão real do caso. Nós não estamos falando apenas de um detalhe burocrático. Nós estamos falando de aposentados que acompanharam por anos uma tese que foi reconhecida, depois esvaziada, depois derrubada, depois rediscutida, depois novamente enterrada. É uma montanha-russa jurídica. Só que quem está sentado no carrinho não é o parque de diversão. É gente que depende de benefício para pagar comida, remédio, aluguel e para ter dignidade. E aí alguém pode dizer: ah, mas doutor, se a regra permite cancelar o destaque, acabou a conversa. Teoricamente, se poderia dizer que ainda não acabou, porque ainda existe um prazo processual para um novo embargo de declaração, questionando se o cancelamento do destaque depois de terminado o julgamento virtual é válido. Mas no direito, nem tudo que é formalmente possível é institucionalmente saudável. E essa frase é importante. Nem tudo que o regimento permite ou que a prática interna tolera é necessariamente bom para a confiança pública na justiça. E esse caso mostra um problema maior. O STF tem adotado mecanismos decisórios cada vez mais flexíveis, mas essa flexibilidade, quando não vem acompanhada de transparência, vira suspeita. E suspeita em tribunal constitucional é veneno. Vamos separar as coisas. Do ponto de vista estritamente formal, existe base para dizer que o procedimento foi aceito pelo próprio STF. O ministro pode pedir destaque, o ministro pode retirar o destaque. E retirado o destaque, o processo pode voltar ao ambiente virtual. Mas do ponto de vista crítico, há pelo menos 4 problemas. O primeiro problema: falta clareza sobre o prazo. Embora o regimento interno e a resolução 642 fale sobre os atos procedimentais de cancelamento do destaque, ele não diz qual seria o prazo desse pedido. A regra deveria dizer expressamente até quando o destaque pode ser cancelado. Durante a sessão virtual, até a proclamação do resultado, antes da publicação da ata, antes do trânsito em julgado, depois do encerramento do período de julgamento. Não dá para uma regra desse tamanho funcionar no se entende o que pode. Direito constitucional não combina com zona cinzenta desse tipo. O segundo problema: o destaque cria uma expectativa procedimental. Quando o ministro pede destaque, as partes, os advogados e a sociedade passam a esperar o julgamento presencial. E isso não é pouca coisa. O julgamento presencial permite debate público mais visível, sustentações com outro peso político e institucional, eventual mudança de voto e maior controle social. Quando o destaque é retirado depois, essa expectativa é frustrada. E aqui não se trata de direito a ganhar. Ninguém tem direito adquirido a resultado favorável. Mas as partes têm sim direito de um procedimento
procedimento previsível, claro e confiável. O terceiro problema, a ausência do voto de ministro. No caso da ADI, o ministro André Mendonça não votou, em razão do pedido de destaque. Aí vem a pergunta incômoda. Se o destaque depois foi retirado, como fica o fato de um ministro não ter votado? A imprensa, inclusive a Agência Brasil, que é a agência de notícias oficial do governo, falou em placar de 7-1, ou seja, não foi um julgamento com todos os 10 votos expressamente lançados na ADI. E com razão. Se você for lá na página oficial do STF, verá que está lançado o voto do relator e de mais 6 ministros que o acompanharam. Daí tem um voto divergente do ministro Dias Toffoli, o pedido de vista do ministro Fachin e o ministro André Mendonça não votou. Bem, quanto à falta do voto em si, a resolução 642 é clara. No parágrafo 3º do artigo 2º, ela diz: considerar-se-á que acompanhou o relator o ministro que não se pronunciar no prazo previsto do parágrafo 1º, que no caso aqui é de 5 dias úteis. É verdade que nem sempre todos os ministros precisam votar para formar maioria, mas em tema de altíssimo impacto social, quando se discute revisão previdenciária, segurança jurídica e proteção de aposentados, a ausência do voto pesa politicamente, e pesa muito, porque a pergunta que fica na cabeça do público é simples: se o julgamento era tão importante, por que não esperar todos votarem? E a pergunta que fica na minha cabeça é a seguinte: se o ministro André Mendonça iria pedir o destaque e não o fez porque confiou no pedido do ministro Fachin, pode ser que ele queria levar o caso para o plenário físico, onde a chance de reverter a decisão em favor dos aposentados seria mais real, pois bastariam ele e mais alguns ministros mudar o seu voto para o resultado também mudar. Difícil? Difícil, mas não impossível. O quarto problema, o efeito psicológico da decisão. Esse talvez seja o ponto mais grave para quem acompanha a vida real do segurado. O aposentado viu uma tese nascer, crescer, vencer, ser limitada, ser derrotada, voltar ao recurso, ter destaque, perder o destaque e morrer novamente. Isso destrói a confiança. E confiança é o patrimônio mais importante de um tribunal Constitucional. O Supremo pode até decidir contra uma tese, faz parte. O que não pode é parecer que o caminho até a decisão muda conforme o vento da pauta. Agora, outro detalhe que eu estudei muito e aprofundei minha pesquisa é se houve precedente parecido. Sim, há precedentes anteriores no STF com pedido de destaque posteriormente retirado ou cancelado, e a consequência não foi uniforme. O padrão prático é esse: o cancelamento do destaque permite que o processo volte ao plenário virtual ou tenha continuidade no julgamento virtual. Mas a presidência do STF pode pautar o caso de outro modo, inclusive no plenário físico. O precedente mais parecido que eu encontrei é o caso do Fernando Collor, em abril de 2025. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque antes do encerramento do julgamento virtual. Depois retirou o pedido. A consequência foi direta. O então presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a retomada do julgamento no plenário virtual em sessão virtual extraordinária para a continuidade do julgamento. A imprensa registrou que a retirada do destaque fez a análise permanecer no ambiente virtual e ser retomada em 28 de abril de 2025. Esse precedente é importante porque revela a lógica adotada pelo STF. O destaque não é tratado como ato absolutamente irretratável. Se o ministro cancela o destaque, o processo pode voltar ao trilho virtual, se aproveitando o andamento anterior, especialmente quando já havia votos lançados. Há também precedentes em repercussão geral no quais consta expressamente o pedido de destaque cancelado. Os exemplos que eu encontrei nos registros do STF incluem o tema 619, o tema 304, o tema 206, o tema 487
17, o tema 1266 e o tema 858. Esses registros mostram que o cancelamento de destaque não é uma jabuticaba criada só para a DI 2111. É prática que aparece no histórico processual do tribunal. Então, não dá para dizer que a ADI 2111 foi um raio que caiu em céu azul. Há precedentes de retirada de destaque com retorno ao ambiente virtual. Mas atenção, precedente parecido não resolve toda a crítica, porque a existência de precedente mostra que o STF já fez isso antes, mas não prova automaticamente que o modelo é bom, transparente ou imune a questionamento. Às vezes, o precedente não cura o problema. Às vezes, ele só mostra que o problema virou rotina. E rotina ruim continua sendo ruim, só fica mais difícil de contestar. Minha leitura como advogado é a seguinte: o procedimento parece formalmente defensável dentro da prática atual do STF, mas institucionalmente é ruim. E por quê? Porque decisões desse tamanho precisam de ritual claro. O cidadão pode até discordar do resultado, mas precisa entender o caminho. Quando o caminho fica confuso, a decisão perde autoridade moral. No caso da ADI 2111, a mensagem que chegou ao público foi péssima. Tem destaque, agora não tem mais. Vai para o presencial, agora não vai mais. Faltou o voto, mesmo assim acabou. E acabou contra os aposentados. Isso pode ser juridicamente explicável, mas é socialmente indigesto. E aqui vai um ponto que precisa ser dito sem maquiagem. O STF precisa parar de tratar o procedimento como assunto doméstico da Corte. Procedimento é garantia democrática, não é detalhe de secretaria, não é rodapé de resolução, não é assunto para meia dúzia de iniciados ou iluminados. Quando um julgamento afeta milhares de aposentados, o procedimento tem que ser compreensível até para quem nunca abriu o regimento interno do Supremo. Se não é compreensível, já temos um problema. Agora vamos pensar no seguinte: qual é a consequência prática para quem tinha ação da revisão da vida toda? A consequência é dura. A chance processual ficou praticamente encerrada no STF. A Folha de São Paulo, que é um jornal de bastante influência no Brasil, registrou que com a retirada do destaque na ADI 2111, os aposentados perderam o último recurso ligado à revisão da vida toda naquele contexto. Mas aqui é preciso ter responsabilidade. Não significa que cada pessoa deve simplesmente abandonar qualquer processo sem conversar com seu advogado. Cada caso tem a sua fase, a sua decisão, seu trânsito, sua situação concreta. Pode haver discussão sobre coisa julgada, valores recebidos, devolução, cessação de pagamento, execução, honorários e efeitos individuais. Então, nada de decisão no desespero. A orientação correta é: verifique o andamento do seu processo com o seu advogado. Não tome decisão com base em manchete, print de grupo ou vídeo alarmista. A revisão da vida toda virou um campo minado. E em campo minado, quem corre sem olhar pisa onde não deve. Agora, para fechar, eu quero deixar a crítica central desse vídeo. O problema da ADI 2111 não é apenas o resultado contra os aposentados. O problema é o modo como o processo chegou até esse resultado. O STF tinha uma oportunidade de encerrar a discussão com máxima transparência. Poderia ter levado o tema ao plenário físico, explicado publicamente os fundamentos, enfrentado a proteção de confiança, debatido a situação de quem entrou com a ação quando a tese era favorável e dado uma resposta institucional mais robusta, mas preferiu um caminho tortuoso. E caminho tortuoso, quando envolve direito social, quase sempre deixa alguém caído na estrada. Formalmente, o cancelamento do destaque pode até caber dentro do regulamento do Supremo, mas do ponto de vista democrático, ficou a sensação de que a porta do plenário físico foi aberta por alguns dias apenas para ser fechada antes que os aposentados conseguissem entrar. E essa é a sensação que importa, porque justiça não é só decidir,
Justiça também é mostrar que se decidiu do jeito certo. E quando o cidadão olha para uma decisão e pensa, isso foi estranho, o tribunal deveria se preocupar. Não porque todo estranhamento popular esteja correto, mas porque a legitimidade de uma corte constitucional depende de uma coisa simples. Então, pessoal, a minha cara de desânimo tem um motivo. Nós fomos nocauteados pelo sistema. Estamos estirados na lona e o árbitro abriu a contagem. Ainda pode existir recurso? Pode, mas estamos diante de uma subida íngreme e escorregadia. Digo isso porque refleti friamente como um advogado deve fazer diante de uma situação dessa. É muito difícil o STF voltar atrás nessa decisão, praticamente impossível. Além do mais, a gente não pode alimentar vã esperanças. Eu acredito que o ministro Fachin cancelou o pedido de vista porque alguém muito poderoso, com muita influência dentro do STF, foi lá buzinar na orelha dele. É o que nós chamamos de embargos auriculares. Aquele que é feito verbalmente no pé da orelha do ministro. Não existe no Código de Processo Civil, mas é muito usado nos bastidores do poder, infelizmente. E se esse vídeo te ajudou a entender o que aconteceu na DI 2111, compartilhe com alguém que ainda está perdido nesse assunto. Aqui no canal Explicando as Leis, o compromisso é esse: explicar o direito sem esconder o jogo, porque processo não pode ser labirinto e aposentado não pode ser tratado como figurante em uma disputa de gabinete. Até o nosso próximo vídeo.